Imagina só, você tá lá olhando o azul infinito do oceano e de repente emerge uma baleia jubarte, completamente branca. É, sim, uma visão de tirar o fôlego, né? Quase mágica. É impactante, sem dúvida. Uma imagem que fica na memória. Totalmente. E é justamente sobre um desses gigantes brancos que a gente vai conversar hoje. O nosso foco é migalo, sabe? Aquela baleia jubarte albina super famosa que apareceu lá na Austrália e virou tipo um ícone. Um verdadeiro embaixador dos oceanos, de certa forma. Exato. Para a gente entender bem a história dele, nós reunimos bastante material. Tem artigos da Wikipédia, informações direto do White Whale Research Center, que é o pessoal que cuida do site migalo.org.au, notícias de jornais como The Guardian e também, publicações científicas, né, do Australian Zoologist e do Journal of Heredity. Fontes bem completas para a gente ter uma visão geral. Sim. Então, a nossa missão hoje é essa: desvendar quem é o migalu, sacar a ciência por trás dessa cor única dele, entender por onde ele anda, né, as migrações, o que estão fazendo para proteger ele e também falar de umas controvérsias e do mistério de outras baleias brancas que andaram aparecendo por aí. Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. O que eu acho fascinante no caso migalu é exatamente isso. Como um único animal consegue, sabe, conectar tantos pontos. A genética, a ciência, mas também a observação das pessoas comuns, a conservação marinha, até questões culturais. Nossa, é verdade. Ele acaba sendo uma lente de aumento, né? Ensina muito sobre a própria espécie e todo o ecossistema. Com certeza. Então vamos começar do começo mesmo. A descoberta. O primeiro registro oficial confirmado foi quando e onde? Foi em 28 de junho de 1991. Faz tempo já. Perto de Byron Bay, que fica na costa leste da Austrália. Imagino a surpresa de quem viu pela primeira vez. Deve ter sido incrível. E, bom, identificar a espécie foi rápido. Baleia jubarte, Megaptera novaeungelive. Agora, saber se era macho ou fêmea demorou um pouco mais. Ah, é? Como descobriram? Primeiro teve uma gravação do canto dele, lá em 1998. O canto é típico dos machos na época de acasalamento, né? Entendi. Mas a confirmação mesmo, a prova final, veio só em 2004 com uma análise genética. A Southern Cross University fez o teste e pronto, confirmado. Migalo é macho. E a idade dele? Dá pra ter uma ideia de quando ele nasceu? Olha, a estimativa dos cientistas, baseada no tamanho que ele tinha lá em 91, é que ele nasceu tipo em meados ou fim dos anos 80. Talvez 89, por aí. Nossa, então ele era bem novinho quando apareceu pela primeira vez. Exato, devia ter uns 2 anos, mais ou menos. Um jovem viajante já chamando atenção. Ok, então já sabemos quem ele é. Mas a grande questão, o que mais intriga é a cor, né? Essa brancura toda. Como é que a ciência explicou isso? Imagino que no começo rolou muita dúvida. Albino, leucístico, o que era? Exatamente. A discussão inicial era essa mesma. Seria albinismo de verdade, que afeta toda a produção de melanina, ou leucismo, que é uma perda de pigmento mais irregular, tipo manchas brancas, ou só hipopigmentação, menos pigmento no geral. E as primeiras impressões indicavam o quê? As observações visuais já davam umas pistas fortes para o albinismo, sabe? O pessoal descrevia, por exemplo, uma cor meio rosada perto do espiráculo, que é por onde ele respira. Assim. E também notavam que não tinha pigmento escuro nenhum, nem nas marcas naturais da pele ou em cicatrizes onde normalmente teria alguma cor. Falavam até de umas possíveis diferenças na textura da pele. Tudo isso junto apontava para um problema na produção de melanina mesmo. Mas aí veio a genética para bater o martelo, né? Precisamente. Teve um estudo fundamental em 2012 do Australian Marine Mammal Center. Eles conseguiram analisar amostras de pele do migalu. Como conseguiram pele dele? De 2 formas. Pedacinhos que ele soltou naturalmente na água, sabe? Pele descamada. E também uma pequena biópsia que já tinha sido coletada antes. Foi a análise do DNA dessas amostras que trouxe a resposta definitiva. E o que o DNA mostrou é algo muito complicado? Olha, a causa é bem específica, na verdade. Acharam uma mutação num gene chamado tirosinase. Pensa nesse gene como se fosse a instrução principal para fabricar a cor no corpo. Tipo um interruptor mestre da cor.
E no migalu ele tá? Com defeito. Isso, perfeito. É tipo isso. A mutação é uma deleção, falta uma letrinha química no código genético, uma citosina. Essa coisinha mínima causa um problemão, a instrução para fazer a proteína tirosinase fica incompleta. Aí a proteína não funciona direito. E o que essa proteína faz exatamente? Ela é essencial para produzir melanina. Sem a tirosinase funcionando, a fábrica de melanina para. E como o migalu herdou essa mutação do pai e da mãe, ele é o que a gente chama de homozigoto para essa mutação. Ele simplesmente não produz melanina. Caramba! Aí confirmou tudo. É a base molecular do albinismo dele. Um caso clássico de albinismo oculocutâneo tipo 1A, o OCA1A. Cientificamente comprovado. Ele é albino. Que loucura pensar que uma coisinha tão pequena no DNA causa algo tão espetacular visualmente. E claro, com essa aparência ele não ia passar batido, né? Virou celebridade. Com certeza. Ele talvez seja a baleia jubarte individual mais famoso do mundo. Essa fama toda levou até a criação do White Whale Research Center, o WWRC, lá em 97, pelo Oscar Peterson. E o site migalu.org.au virou a referência para informações. E essa fama toda, mais a cor, que não tem como confundir, deve ter ajudado muito a seguir os passos dele, né? Como são essas viagens, as migrações. Sim, a cor dele é um marcador natural incrível. Ele faz o que as outras jubartes daquela população da costa leste australiana fazem, basicamente. Passa o verão comendo krill lá na Antártida, nas águas frias. Certo. E aí, quando chega o inverno por lá, ele sobe para as águas mais quentes, perto da Austrália. Grande Barreira de Corais, essas áreas. São as áreas de reprodução da espécie. E ele faz sempre o mesmo caminho? No mesmo ritmo? Olha que interessante. Os dados de décadas mostram que ele é bem consistente com as datas. Ele costuma passar por lugares como Cape Byron e Ballina, mais ou menos na mesma época todo ano, tanto subindo para o norte quanto descendo para o sul. Que pontual. Pois é, mas tem um detalhe curioso sobre a velocidade dele. Qual? Ele nada mais rápido que a média das outras jubartes, algo entre 125 e 140 km por dia. Uma média de uns 5,2 km por hora. Ué, mais rápido. Será que ele tá sempre atrasado para algum compromisso? Ou talvez só fugindo dos flashes, por ser famoso? Olha, as duas coisas podem ter um fundo de verdade. Machos adultos sozinhos costumam viajar mais rápido. Mas no caso dele pode ser também uma estratégia para evitar muito barco de turismo ou pesquisa, sabe? Diminuir o estresse. Faz sentido. E sobre o comportamento social, já viram ele sozinho, mas o mais comum é ver em dupla. Às vezes até em grupos maiores, interagindo na superfície. Falando em ver ele, recentemente rolou uma preocupação, né? Um sumiço. Onde anda o migalu? O último avistamento confirmado foi em 2020. É isso. E depois teve aquele susto da carcaça. Exato. A última vez que confirmaram visualmente foi em junho de 2020, lá em Port Macquarie, New South Wales. Depois disso, silêncio. Aí, em julho de 2022, veio a notícia da carcaça de baleia branca numa praia em Victoria. Nossa, imagino a tensão. Foi um susto geral, mas felizmente as análises depois confirmaram que era uma fêmea adulta, então não era um migalu. Ufa, que bom. Mas mesmo assim, ele não foi visto desde 2020. Isso preocupa, né? O que pode ter acontecido. É natural ficar preocupado, claro. Mas é bom lembrar que ficar um tempo sem ver um animal silvestre específico, ainda mais um que viaja oceanos, não é necessariamente sinal de problema. Uma hipótese forte é que ele pode ter mudado a rota principal de migração nos últimos anos. Mudado? Como assim? Foi para outro lugar? Talvez. Se a gente juntar as peças, tem um estudo importante do Pirota e outros pesquisadores, que analisou dados de muito tempo, fotos, até genética. E esse estudo confirmou que o migalo não usa só a costa leste da Austrália. Ah, não! Onde mais ele foi visto? Ele também já foi registrado lá na Nova Zelândia, no Estreito de Cook, e mais ao sul também, perto da Antártida. Então ele não é exclusivo da Austrália? Faz sentido, né? Para o bicho, o oceano é um lugar só. Exatamente. Isso mostra que, apesar de ele ser bem fiel aos lugares na Austrália na época certa, a rota completa dele pode ser mais complexa, mais variável do que a gente imaginava. Talvez ele esteja usando outros corredores, passando mais tempo em outras áreas. Hum. E mudanças no oceano, né?
temperatura da água, onde está o crio para ele comer, tudo isso pode influenciar as rotas de um ano para o outro. Entendi. E por ele ser tão especial, tão famoso, ele tem alguma proteção extra? Alguma lei diferente para ele? Tem sim. Por causa dessa singularidade toda e do interesse gigante do público, as autoridades da Austrália, especialmente em Queensland, criaram regras especiais. E não é só para ele, vale para qualquer jubarte que seja mais de 90% banca. Que tipo de regras? Basicamente, uma zona de aproximação bem maior. Barco de turismo, barco de passeio, qualquer embarcação tem que ficar a pelo menos 500 metros de distância dessas baleias brancas. E para aeronaves, tipo o helicóptero ou drone, a distância é ainda maior, 610 metros. 500 metros? É bastante coisa, bem mais que o normal para outras baleias. Mostra que levam a sério a proteção deles, né? Com certeza. A ideia é diminuir ao máximo o risco de perturbar, estressar ou até de um acidente, uma colisão. Deixar ele e outras baleias brancas seguirem viagem em paz, sem aquele monte de gente em cima que a aparência diferente poderia atrair. E aquele centro de pesquisa que você falou, o WWRC, qual é o papel deles nisso tudo? O WWRC e a ajuda do público são fundamentais. O centro funciona como um ponto central, sabe? Coleta, checa e divulga informações sobre o migalu e outras baleias brancas. Eles trabalham junto com pesquisadores, com órgãos do governo e, muito importante, com o público. Aquela parte do site deles, Report a Sighting, para relatar um avistamento, Sim. é um exemplo perfeito de ciência cidadã funcionando. Ciência cidadã? Explica melhor. São os relatos que qualquer pessoa manda. Turista no barco, pescador, velejador, piloto, todo mundo que está no mar e vê uma baleia branca pode avisar. Cada avistamento que eles conseguem confirmar ajuda a montar o quebra-cabeça de onde o migalu e outras baleias raras estão. Essa junção de mais de 30 anos de dados misturando pesquisa formal com milhares de relatos do público Nossa. é um tesouro de informação. É algo único para entender a vida desses bichos. Falando no migalu, até o nome dele gerou uma certa discussão, não foi? Como escolher um migalu? Sim, teve um debate sobre o nome. Migalu foi escolhido lá no começo, anos 90, pelos pesquisadores. Eles consultaram comunidades aborígenes locais, lá de Queensland. E em algumas línguas aborígenes daquela região, migalu significa algo como pessoa branca ou white fella. A intenção na época, pelo que disseram, foi achar um nome descritivo que tivesse a ver com a cultura local. E qual foi a polêmica? Por que discutiriam isso? Bom, a controvérsia, e é importante falar disso de forma neutra, né? Ela gira em torno se o termo é adequado, se tem outras conotações. Alguns dizem que palavras aborígenes para branco podem ter significados mais complexos, talvez ligados a espíritos. E também surgiu a questão da sensibilidade, sabe? Usar um termo como white fella para um animal tão famoso, considerando todo o histórico doloroso da colonização branca na Austrália e o sofrimento dos povos aborígenes. Entendi. É um debate sobre representação, sobre o peso das palavras, mesmo quando a intenção original pode ter sido respeitosa e consultada. É, uma camada a mais na história dele. Agora, voltando para as baleias brancas, o migalou é mesmo o único ou tem outros parentes brancos nadando por aí? Olha, ver uma jubarte totalmente branca é muito, muito raro no mundo todo. O migalou, até onde a gente sabe pela genética, é o único comprovadamente albino, com aquela mutação OCA1A, naquela população da costa leste australiana, que tem milhares de baleias. Mas já registraram outros indivíduos brancos ou bem claros, sim, na Austrália e em outros lugares. E esses outros na Austrália são iguais ao migalou? Nem sempre. Teve um caso famoso em 2011, um filhote todo branquinho perto da Grande Barreira de Corais. Chegaram a chamar de Migalou Jr. na mídia. Lembro disso. Pois é. Mas aí, vendo fotos melhores, perceberam que ele tinha uma manchinha escura na cauda. Isso sugere que ele era provavelmente leucístico, com perda parcial de pigmento, e não albino como o migalô. E não tem prova nenhuma de que eles são parentes. E mais recente teve outros. Abril de 2022, um macho jovem, branco, mas com umas áreazinhas cinzas, em New South Wales. Junho de 2023, um drone filmou um filhote super branquinho em Batemans Bay. Imagens lindas. Vi essas imagens. Incríveis. O fotógrafo até comentou que tinha mais baleia perto da costa naquele ano.
Mas os cientistas, como o Dr. Olaf Meinecke, levantaram uma possibilidade interessante. Talvez aquele filhote fosse só um recém-nascido, ainda coberto pela lanugem fetal. Lanugem fetal? O que é isso? É tipo uma penugem bem fininha, clara, que muitos bebês de mamíferos marinhos têm quando nascem. Depois cai. Mas, enquanto está lá, pode fazer o filhote parecer bem mais claro, quase branco ou dourado. Ah, entendi. Então, nesse caso, talvez não fosse nem albinismo nem leucismo, mas um avistamento emocionante do mesmo jeito. E ainda teve outro filhote branco visto em julho de 2023, lá em Ningaloo Reef, que é do outro lado da Austrália, na costa oeste. E fora da Austrália também aparece? Sim, tem uns registros bem interessantes. Em 2012, fotografaram um adulto bem branco, lá na Noruega, em Svalbard. Mas ele tinha a parte de baixo da cauda e os olhos escuros. Isso indica leucismo, não albinismo. Certo. Especulam que talvez seja o mesmo bicho visto antes no Mar de Barents e até nos Açores em 2022. E teve um caso bem notável na Costa Rica em outubro de 2022, um filhote branco novinho nadando com um adulto normal. Foi o primeiro registro de jubarte branca naquela região do Pacífico. Descreveram como hipopigmentado, mas a causa exata da cor não foi determinada. Então, peraí. Juntando tudo isso, tem o migaloo, que é o nosso caso confirmado de albinismo genético. E aí tem essa coleção de outros avistamentos, filhotes talvez só com pelugem de bebê, outros com manchinhas que sugerem leucismo, outros chamados de hipopigmentados. Cada um parece ter uma história diferente por trás da cor branca. Complica um pouco só chamar todo mundo de baleia branca, né? Exatamente. Mostra como é importante não generalizar. O migaloo é um estudo de caso tão bom justamente por ter a confirmação genética. Por ser único e fácil de reconhecer, ele permitiu pesquisas detalhadas que seriam bem mais difíceis com outros. A gente aprendeu muito sobre a genética do albinismo em baleias e sobre como um único indivíduo migra e volta para os mesmos lugares por mais de 30 anos. Tudo graças a ele. E é uma prova incrível do poder da ciência cidadã, né? Essa colaboração do público com o WWRC organizando, junto com os cientistas. Foi essencial para juntar todo esse conhecimento sobre um bicho tão especial. Mostra como o fascínio das pessoas vira dado científico importante. Sem dúvida. E aí a gente pensa nas coisas maiores. O que esses dados do migaloo e esses outros avistamentos com causas diferentes nos dizem sobre quanta variação natural existe nas rotas, nos tempos de migração das jubartes. Isso levanta uma questão bem importante. Qual? Como é que as mudanças rápidas que a gente está vendo nos oceanos, água mais quente, correntes mudando, a comida delas, o krill, mudando de lugar, como isso pode estar afetando esses padrões de migração agora e no futuro? Observar esses indivíduos excepcionais, como o migaloo, pode dar pistas valiosas sobre como a espécie inteira consegue se adaptar ou não. Com certeza. E tem também a conexão emocional, né? As pessoas realmente se importam com o migaloo. Esse carinho por ele acaba fazendo muita gente se interessar mais pela conservação marinha como um todo. E isso é super positivo. Então, resumindo a nossa conversa, o migaloo é, que a gente saiba, o único jubarte albino confirmado naquela população da Austrália. A gente viu a jornada incrível dele, os mistérios recentes sobre onde ele anda, a proteção especial que ele tem e que existem sim outras baleias brancas por aí, mas provavelmente por motivos diferentes. E claro, o papel fundamental da ciência cidadã nisso tudo. No fundo, a história do migaloo mostra muito bem essa dança entre a genética de um indivíduo, o comportamento de uma espécie inteira, como a gente monitora o ambiente e como o público pode participar da ciência. É uma janela, sabe? Para a gente espiar um pouco a complexidade da vida nos oceanos, suas variações e os desafios que ela enfrenta hoje. E para a gente terminar pensando, fica uma pergunta que as fontes até sugerem, mas não respondem de vez. Com esses avistamentos de baleias brancas, mesmo que a maioria não seja albina, como o migaloo, que parecem estar sendo mais reportados em vários lugares do mundo, o que será que isso indica de verdade? É um sinal de que as populações de baleias estão mudando, talvez se recuperando, e aí aparecem mais variações raras?
Ou será que é mais a nossa capacidade de ver que melhorou? Mais gente no mar, drones, câmeras melhores, mais consciência? Ou que é mais provável uma mistura de tudo isso? O que mais a gente pode aprender continuando a observar esses animais tão especiais?